Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje um pouquinho diferente. Hoje a gente vai ver a minha versão médica, né? A gente vai conversar sobre hormônios, porque afinal de contas eles são substâncias que infelizmente ainda nos dias de hoje são mal compreendidas por muita gente, sejam pessoas da área da saúde ou não. E pra gente começar esse papo, nada mais importante e nem introdutório do que a gente começar dizendo o que é um hormônio. Ou o que são hormônios? Hormônio, ou os hormônios, eles são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas. E o que são as glândulas endócrinas? As glândulas endócrinas são glândulas que produzem hormônios. Redundante, né? Mas é isso mesmo. Mas eles, gente, não são substâncias simples. Eles são mensageiros, eles são sinalizadores. São eles que vão levar mensagens para que o nosso corpo funcione. E aí, pessoal, para o nosso corpo funcionar, ele precisa exercer as funções dele. Se você for parar para pensar nas funções que o nosso corpo tem, são inúmeras. A gente pode listar aqui o ato de respirar, a frequência com que o coração bate, o ato de você estar pensando, de você estar aprendendo, prestando atenção, a digestão. Então, tudo isso são funções que a gente exerce. Para cada função dessa ser exercida, ela precisa ser regulada. Então, na verdade, quem vai regular isso são os hormônios. Aqui a gente consegue melhorar o nosso conceito. O que são os hormônios? A gente pode melhorar isso. Os hormônios são substâncias sinalizadoras produzidas pelas glândulas endócrinas que vão ser responsáveis pela regulação das funções do corpo. Melhorou, né? Ficou mais chique. Até aí, esse conceito que ficou chique, todo mundo já sabia, né? Eu acho que a maioria de vocês não sabia como chegou-se nesse conceito. Tô errada? Se eu tiver errada, comenta se você sabia ou não, pra eu ter uma noçãozinha depois, tá bom? Bom, pra gente continuar falando dos nossos hormônios, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo e vou dar um contextozinho. Então vamos supor que eu fui assaltada, tô sendo assaltada, sei lá, e preciso sair correndo porque eu tô em risco. Então eu tô correndo risco, tô em perigo, preciso correr. Claro que não, se a gente estiver sendo assaltada, a gente não vai correr, né? Mas é um exemplo. Para eu exercer essa função de sair correndo, eu preciso que a minha adrenal libere o cortisol. Quem é adrenal, quem é cortisol? Adrenal é uma glândula endócrina e o cortisol é um hormônio, que é também conhecido pelo hormônio do estresse. Gente, são exemplos. Então, como que a minha adrenal vai saber que ela precisa produzir e também liberar mais cortisol naquele X momento? Isso é uma regulação que precisa ser feita. Então, quem vai regular isso é uma outra glândula que está localizada no nosso cérebro, que é a hipófise. Ela vai liberar um sinalizador, que é um hormônio, também, o ACTH. O ACTH vai ser transportado até a adrenal, e na adrenal ele vai chegar lá e vai falar assim: ei, acorda, libera cortisol. A adrenal vai produzir cortisol e eu vou sair correndo. Então, assim, resumidamente, é isso que acontece. Aqui, com esse simples exemplo, você já consegue entender que quando eu preciso de um estímulo de uma certa glândula, tem sempre um outro estímulo de uma outra glândula com outro hormônio também que vai fazer isso. Então, aqui você já começa a entender que fica um pouquinho mais complexo o sistema hormonal. Tá difícil de entender? Eu vou fazer uma analogia para vocês. Pensa o seguinte: pra gente ter o pouso de avião perfeito, analogia, eu preciso de 3 fatores. Eu preciso do controlador de voo, eu preciso do sinalizador terrestre, aquele homenzinho que fica com aqueles negócios na pista lá, direita, esquerda, azul, vermelho, sei lá e eu preciso do piloto. Então, na nossa situação aqui, o que acontece? Quem é o controlador do voo? São as glândulas. O controlador terrestre do pouso, quem é esse controlador terrestre do pouso? É o hormônio. E quem é o piloto? O piloto é a célula-alvo. Então, eu preciso que o hormônio, que é o controlador do pouso, mande uma mensagem para o piloto, que é a célula-alvo, para ele desenvolver esse pouso. Então, a gente acaba tendo que saber mais uma coisinha. O que é célula-alvo? Nada mais, nada menos do que o local onde o hormônio precisa agir. É isso mesmo.
célula-alvo, o alvo que ele precisa alcançar para dar a mensagem que ele está transportando. Então, é exatamente isso daí. A gente pensa assim, legal, cheguei na célula-alvo, ele chegou na célula-alvo, ele vai fazer todo o efeito dele e acabou a história. É assim? Não é assim. Aqui que a história começa a ficar bem mais legal do que vocês pensam. Por quê? Porque o hormônio, ele precisa chegar na célula-alvo. Ele não vai voando até a célula-alvo. Como é que ele chega até lá? Ele está sendo produzido numa glândula e ele precisa chegar numa célula que às vezes é longe de onde ele está. Como é que acontece esse transporte? Eles precisam de transportadores para chegar. Precisam estar ligados a alguma proteína ou alguma coisa para eles poderem chegar, se locomover, pegar uma caronazinha e chegar no alvo deles. Então, os hormônios, eles precisam de transportadores específicos. Quando eles estão ligados nesses transportadores, eles estão na forma inativa. Eles estão sendo transportados, eles não estão passando mensagem. É como se eles estivessem não funcionantes. Por exemplo, a testosterona, quando ela está sendo transportada, geralmente ela está ligada no SHBG, que é a globulina ligadora dos hormônios sexuais. Então ela está na forma inativa. Quando ela se solta, ela está na forma ativa, na forma livre, a forma pronta para o corpo usar. Quando eles estão sendo transportados, eles não estão funcionando. Bom, aí eu dei esse exemplo da testosterona e você aí já deve ter pensado, será que é por isso que tem um exame de sangue testosterona livre, testosterona total, T4 total, T4 livre, T3 livre? É por isso que tem, porque existem duas formas diferentes do hormônio. Pensou certo? Gente, nesse ponto que a gente chegou da nossa conversa, eu consigo introduzir para vocês um conceitozinho chamado equilíbrio hormonal. Para a gente ter equilíbrio hormonal, a gente precisa preencher um checklist, vamos dizer assim. A gente precisa de algumas coisinhas nesse checklist que estejam funcionando para a gente poder falar que tem um equilíbrio hormonal. E aqui, logo de cara, eu já consigo te dizer, equilíbrio hormonal depende só de hormônio? Não, eu já te disse algumas coisas, não disse? Então vamos lá, do que a gente precisa para ter o tal do equilíbrio hormonal? A gente precisa da glândula endócrina estar saudável, estar produzindo hormônio na quantidade certa, ela precisa estar funcionante, ela precisa estar ativa. A gente precisa do hormônio propriamente dito, ele precisa existir, ele precisa ser formado. A gente precisa que esse hormônio seja transportado, então a gente precisa de transportadores. Então, gente, grava, porque isso é muito importante quando a gente fala de equilíbrio hormonal. Equilíbrio hormonal não é só a gente pegar um exame, fazer um monte de dosagem e ver se tá tudo no limite superior e ok, tô em equilíbrio hormonal porque tá tudo produzindo bem. Não é isso. E aqui no desenrolar do vídeo você vai ver que tem outras coisas que também vão se somar a esse checklist que a gente começou só agora. Continuando a nossa historinha, nosso hormônio conseguiu pegar carona, se ligou no transportador, chegou no ponto final, que é a célula-alvo, desceu e tipo, tchau, resolve tua vida aí, o ônibus vai embora e ele fica lá. Para ele ficar lá, tem que ter alguém esperando ele nesse desembarque. E quem está esperando ele nesse desembarque são os receptores. Os receptores, eles são geralmente proteínas, eles estão localizados ou na membrana plasmática da célula, ou no citoplasma da célula, ou no núcleo da célula. Lembra daquele desenho bem besta de biologia que a gente acha que aprende na quarta série? É isso mesmo. Ou na membrana, ou no citoplasma, ou no núcleo celular. Esse receptor, ele vai funcionar a partir de um modelo que a gente chama de chave fechadura. Por que a gente usa esse nome? Não tem nada mais perfeito do que esse exemplo. Por quê? Para a porta abrir, a chave tem que ser perfeita para aquela fechadura. O encaixe da chave tem que ser perfeito, porque se você colocar qualquer outra chave, aquela porta não vai abrir. A mesma coisa acontece com os hormônios. Para ele poder se abrir para essa célula, para ele poder passar essa mensagem para essa célula, o receptor e o hormônio tem que ter um encaixe perfeito. E esse encaixe a gente chama de modelo chave fechadura. Aqui a gente sabe o quê? Quem é a fechadura? É o receptor. Quem é a chave? É o hormônio. E aí, gente, volta lá para o nosso checklist do equilíbrio hormonal. A gente precisava do que até então? A gente precisava da glândula endócrina, a gente precisava do hormônio, a gente precisava do transportador certo e agora a gente sabe também que a gente precisa do receptor certo para cada tipo de hormônio. Então, já foi para 4 itens do nosso checklist. Eu sei que vocês estão querendo o fim da história, só que ela não acaba aqui. A história continua. Então, depois que ele chegou nesse receptor, ele não é assim, ai tá, cheguei, tô aqui a mensagem, tchau. Não.
Precisa ter um ambiente favorável para esse receptor poder ler a mensagem dele. Esse ambiente favorável, ele é determinado a partir de cofatores. Quem são os cofatores? São nada mais, nada menos do que os nutrientes. Vai vendo a complexidade da coisa. Se o hormônio chegou na célula-alvo, a ligação chave-fechadura está perfeita, mas estiver faltando algum cofator ou tiver deficiente, tiver com uma produção baixa, não vai ter mensagem, não vai funcionar do jeito certo, vai parar aí na ligação. Você tá vendo que uma coisa tá puxando a outra, né? E aí, então, volta pro checklist, equilíbrio hormonal. Gente, vocês vão sair daqui, no final do vídeo, sabendo de cor e salteado o que é um equilíbrio hormonal, de tanto que eu vou repetir. Equilíbrio hormonal, o que a gente precisa para ele estar perfeito? Glândulas endócrinas saudáveis, hormônio na quantidade certa sendo produzido, transportadores certos, receptores certos no modelo chave-fechadura e cofatores em proporções e quantidades adequadas. Tá puxado, né? Tá puxado. Mas é importante saber tudo isso. Que às vezes o paciente vai lá no consultório e a gente pede um monte de exame para ele e ele fala: nossa, a doutora me pediu um monte de exame e tipo, sem pé nem cabeça, não tô entendendo nada. E agora você começa a entender que não é só fazer o exame hormonal, a gente precisa de outras situações. Inclusive, vamos lá, eu dei o exemplo ali atrás da testosterona, que na forma inativa tá ligado no SHBG, mas na forma ativa, ela tá ligada, por exemplo, à albumina. Então, a gente também, às vezes, precisa dosar albumina, proteínas, entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de uma coisa puxar a outra. Por isso que, às vezes, tem exames, que a gente não consegue fazer isolado. Eu preciso saber, naquele momento que eu tô avaliando aquele hormônio, o que tá acontecendo com as outras coisas também. Muito importante. Então, às vezes, o paciente fala assim: ah, eu fiz um exame hoje, outro amanhã, outro depois. Isso, às vezes, pode, sim, interferir numa avaliação complementar, que a gente tá falando de exames complementares, ao que a gente tá querendo. Voltando, já falei tudo isso do equilíbrio hormonal. E aí, para ficar bem facinho, eu vou dar um exemplo para vocês. Dia a dia, assim, uma coisa bem comum, que é a insulina. O que é a insulina? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas aqui, no caso, é a glândula endócrina, que vai ser ativada, regulada, a partir dos níveis da glicose do sangue, então do açúcar no sangue. Então, geralmente, depois que a gente come. O que acontece? A insulina vai chegar na célula-alvo, ela vai se ligar ao receptor da membrana dela, que é uma tirosina quinase, e aí ela vai ver se os cofatores estão adequados. No caso da insulina, a gente precisa do que para ela funcionar? A gente precisa de manganês, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de cromo e a gente precisa de vanádio. Por isso que alguns pacientes diabéticos, eles precisam fazer uso desses nutrientes também. Tendo tudo isso, então, o receptor tirosina quinase tá ok, vanádio ok, magnésio ok, cromo ok, manganês ok, ela abre a mensagem e aí o que acontece? No interior da célula a gente tem uma proteína, que é o GLUT4. Esse GLUT4, quando ele recebe a mensagem, ele migra para a membrana da célula e ele abre o canal de glicose. E aí a glicose, que está no meio extracelular, passa para o meio intracelular. Olha o esquema que eu consegui representar. Então, aqui membrana, núcleo e citoplasma, né? Do jeitinho que vocês conhecem. Aqui a gente tem o receptor, tá? Simulando um receptor na membrana plasmática. Esse receptor se ligando ao hormônio no esquema chave-fechadura, aquele encaixe perfeito, vocês conseguem ver que não tem nada de errado. E aqui, simulando o GLUT4, que tá lá no intracelular, e a glicose, que tá fora no extracelular. Quando tem a mensagem, o GLUT4 vai para a membrana e a glicose, ela vai entrar na célula, que é aqui nessa situação. Então, vocês entenderam, para somente acontecer da glicose sair de fora da célula, entrar dentro da célula, precisa de tudo isso acontecendo em perfeita harmonia, senão não vai. Então, aqui a gente chega nessa questão do equilíbrio hormonal. Vocês conseguiram entender tudo o que precisa para a gente conseguir ter o pleno funcionamento do nosso
corpo, a nível hormonal, claro. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido direitinho o que é o equilíbrio hormonal, o que são os hormônios e o que a gente precisa para esses hormônios funcionarem bem e adequadamente no nosso corpo. Compartilha, comenta, curte, se você tiver dúvida pode escrever, vou responder todo mundo e qualquer coisa eu tô por aqui ou lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.